texto que eu quero trabalhar com vocês hoje é Atos capítulo 15. É uma palavra um pouco mais pedagógica hoje. Atos 15 é um episódio interessante na história da igreja, que normalmente nós conversamos sobre ele nas escolas dominicais, nas nossas reflexões teológicas, nas nossas conversas teológicas. Mas nem sempre é um episódio conhecido, vamos dizer assim, de senso comum, né, pela maior parte da igreja. Porque nós nem sempre gastamos tempo estudando esses livros históricos com devido valor. E nos últimos dias tem havido uma discussão um pouco árida e até mesmo pautada muito mais por ignorância do que por conhecimento, sobre a influência da cultura na igreja. É muito comum as pessoas dizerem algo assim: nós temos que adaptar a nossa cultura à Bíblia, e não a Bíblia à nossa cultura. As pessoas que falam isso têm uma boa intenção. A intenção deles é mostrar a centralidade das Escrituras, é dizer como é importante que nós tenhamos uma referência estável, confiável. Enquanto a Igreja Católica tem o magistério, no catolicismo, a Igreja é maior que a Escritura. É muito normal um teólogo católico, um pouco mais radical, dizer assim: a Igreja fez a Bíblia, então a Igreja é maior que a Bíblia. Estou simplificando o pensamento. Mas para um evangélico que descende do protestantismo, aí ele vai dizer: não, o Espírito Santo fez a Bíblia. Não foi a igreja, foi o Espírito Santo através de homens inspirados. No fundo, a gente está concordando, dando a impressão que estamos discordando. Mas é a forma de encarar a autoridade maior é que é diferente. Enquanto no catolicismo a igreja exerce a palavra final de autoridade, no movimento protestante é o texto sagrado, é a Bíblia. Não é errado defender a centralidade da Bíblia, não é equívoco dizer que a Bíblia é a nossa referência. Mas é ignorância dizer que a cultura não influenciou a própria confecção da Bíblia. Quem estuda realmente a Bíblia vai perceber como, ao longo dos séculos, a Bíblia cobre um intervalo histórico talvez de 1.200 ou 1.500 anos. Ou seja, quando o Gênesis começa a ser escrito, ele narra histórias antigas, mas talvez, a história de Moisés é 1.200 a.C. João termina de escrever no final do primeiro século. Portanto, pelo menos 1.300 anos de história. Se a gente pensar nisso e olhar a Bíblia, ao longo do tempo, o texto bíblico vai mostrando as diferenças culturais. Deixa eu dar um exemplo simples. Os patriarcas. Hoje de manhã me convidaram para falar sobre família numa igreja. Eu falei: puxa vida, eu penso tão diferente as coisas. Os patriarcas, como é que eles viam essa questão da família? Abraão, Isaque e Jacó não são exatamente exemplos de bons maridos. Particularmente Abraão e Isaque, que, preservando a sua própria vida, entregaram a esposa para um homem que se interessou por elas. Os patriarcas não viam problema nisso, desde que ele salvasse a pele dele. O que acontece com a mulher, está tudo certo. Mas quando José vai para o Egito, o Potifar, chefe do José, patrão do José, que comprou José como escravo, o Potifar ensina como se trata uma mulher. Potifar falou para ele: tudo na minha casa está sob os teus cuidados. Tudo. Menos a minha mulher. Então, quem ensinou os hebreus a tratar uma mulher com dignidade? Os egípcios. Porque nisso eles eram melhores que os patriarcas hebreus. Quando Moisés foi lá, tirou o povo do Egito,
Moisés deixou a mulher para trás, né? Foi tirar o povo, cumpriu a missão. Dali a pouco chega o Jetro, o sogro dele. Todo mundo fala do conselho de Jetro. O sogro de Moisés deu um conselho: você vai ficar louco cuidando de tanta gente, divide a tarefa, o princípio da delegação. Mas o que o Jetro foi lá fazer? Entregar para Moisés a mulher e os filhos. O sogro foi lá e disse: seu Moisés, você casou, é sua, cuida. Você cumpriu sua missão, tirou o povo do Egito, está aqui tua mulher e teus filhos. O sogro não foi lá para dar conselho, não. O sogro foi lá para levar a mulher e os filhos. Então, a cultura vai mudando com o tempo. Moisés colocou regras que na época dos patriarcas não havia. E quando a gente vem para Davi, a cultura já mudou. Moisés disse para não fazer templo. Davi vai e faz um templo. A monarquia mudou totalmente o sistema de culto. A monarquia transformou muita coisa em Israel. Depois, com o fim da monarquia, eles foram para o exílio na Babilônia e foram na Pérsia. Eu não vou ficar dando aula de história aqui, mas quando eles voltam da Babilônia, quando eles voltam da Pérsia, eles já mudaram a sua forma de cultuar. Vão desenvolver a sinagoga, a centralidade num texto. Agora, o mais importante não é o altar, não é o lugar de sacrifícios, mas o mais importante é a lei, é o texto. Eles passam a ser gente que, como diz lá em Josué, medita na lei do Senhor de noite e de dia. Então é muita ignorância quando alguém diz que nós temos que adaptar a cultura ao texto sem perceber que o texto apresenta mudanças culturais ao longo da história. Entendem? O Novo Testamento é escrito num outro ambiente cultural totalmente diferente, um ambiente grego-romano, é escrito numa outra língua. Então é muita ignorância quando alguém diz que a cultura não interfere. Na verdade, a Bíblia, como qualquer coisa que é produzida por seres humanos, vai sofrer a influência da cultura. E aqui nós temos em Atos 15, o primeiro grande embate cultural do cristianismo. Vamos ler o texto. Alguns indivíduos, olha a forma como a tradução apresenta, não é? Alguns indivíduos, uns caras lá, que foram da Judeia para Antioquia, aqui é uma cidade síria, foram para Antioquia da Síria e ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito grande, uma tradução mais antiga dizia, não pequena controvérsia. Aqui o pessoal já melhorou. Um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois, Paulo e Barnabé, e mais alguns, fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, que seria hoje o Líbano, e Samaria, o norte de Israel, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me colocou entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Isso está registrado em Atos capítulo 10, Pedro na casa de Cornélio. E Deus, que conhece os corações,
lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, os gentios, como também o havia concedido a nós, os judeus. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo. Vamos parar por aqui. Há duas formas de ver o caminho da religião naqueles dias. Jesus nasceu no ambiente judaico. Jesus foi apresentado no templo de Jerusalém aos 40 dias de nascido, porque era filho primogênito. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Então Jesus foi tratado como um menino judeu. Aos 13 anos, aos 12 anos, ele se apresentou voluntariamente ao templo e se submeteu ao escrutínio dos doutores da lei. Jesus frequentava as sinagogas aos sábados. O ambiente cultural de Jesus é o judaísmo. Os discípulos de Jesus eram todos eles judeus. O Novo Testamento é escrito quase totalmente por judeus. A única exceção é o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, os 2 livros escritos por este homem que era um grego. Então nós temos uma forte presença judaica no nascimento da igreja. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que os judeus tinham um certo benefício. Deles eram os patriarcas, deles eram a lei, deles foram os profetas, deles é o Cristo segundo a carne, Romanos capítulo 3. Então, o judaísmo é sim, o lugar de nascimento da fé cristã. Não podemos negar que há uma conexão, há uma intersecção do ambiente cultural e religioso judaico com o ambiente cristão. Afinal de contas, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus de Moisés. Eu gosto de vez em quando de lembrar isso a vocês. Em certa ocasião, Jesus diz: não foi Moisés que deu aos vossos pais o maná no deserto. Foi meu Pai que está nos céus. Então, o Deus de Moisés é o mesmo Deus de Jesus. É o mesmo Deus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não há 2 deuses. Mas há 2 formas de religião muito distintas. E para quem diz que cristianismo não é religião, você precisa estudar o que significa religião. Para quem diz que Jesus, ao pregar o Evangelho, não trouxe uma religião, você precisa estudar o que é religião. Talvez você não saiba o que é religião. Porque cristianismo é religião. E o Evangelho de Jesus Cristo tem todos os fundamentos de uma teologia, de um tipo de culto. O Evangelho de Jesus Cristo propõe ritos. Por exemplo, nós celebramos a ceia e nós celebramos batismos. São ritos cristãos. O batismo é o nosso rito de iniciação, é pela porta do batismo que nós nos matriculamos na academia de Jesus Cristo. Somos discípulos de Jesus. Então, o batismo é a nossa porta de entrada. E a ceia é o nosso espaço de comunhão, é o nosso espaço de memória, é onde a gente relembra a crucificação e renova a nossa esperança na ressurreição. São ritos. Isso tem a ver com religião. Ah, não, pastor, isso é ordenança. Ordenança e rito é a mesma coisa. A gente precisa parar com esse negócio de complicar aquilo que é fácil. Então, o cristianismo é uma religião, o evangelho é uma proposta religiosa. Eu posso até diferenciar religiosidade de espiritualidade. Isso sim. Tem gente que tem muita religiosidade, mas não tem espiritualidade. Ou seja,
Imagina aquele indivíduo que, passando na porta de uma igreja, faz o sinal da cruz. Isso é religiosidade. Mas se ele entra na igreja e faz uma oração, isso é espiritualidade. Estou usando um símbolo católico mesmo, propositadamente. E nós temos os nossos rituais. Talvez um evangélico pode fazer sempre a mesma oração diante do prato de comida ali à sua frente. Senhor, graças te dou por este alimento, muito obrigado, que nunca falte na nossa mesa, nem na mesa do pobre. Amém. Pô, mulher, que comida ruim é essa? Que só tinha isso aqui hoje? Isso é religiosidade. Eu te dou graça, Senhor. Ô, mulher, ovo de novo? Isso é religiosidade. Porque ele orou dando graças, mas não tinha gratidão. Eu tenho as minhas piadas gospel, né? Então de vez em quando eu vou em alguma casa, hoje eu não faço mais essas coisas para não escandalizar. Mas um dia alguém falou assim, não pastor, você não vai orar antes da comida? Não, eu vou comer primeiro. Se tiver boa, eu dou graças. Vou comer primeiro, depois se eu posso agradecer. Porque se eu der graças antes, eu não vou poder reclamar. Era alguém com quem eu tinha liberdade, então eu fiz essa brincadeira. Mas isso tem a ver com a minha forma de diferenciar religiosidade de espiritualidade. Estão me compreendendo? Esse embate aqui é um embate complexo. Por quê? Porque o mundo judaico tinha uma estrutura de pensamento. O mundo judaico tinha uma forma de ver Deus. Para eles, a circuncisão é algo fundamental, porque Abraão recebeu de Deus uma promessa. A tua descendência vai ser o meu povo, e eu serei o Deus deles. E nós vamos estabelecer um sinal. Todo macho nascido na tua casa, ao 8º dia, você vai circuncidar. Então, a circuncisão para eles era uma forma de pertencimento à bênção de Abraão. Então, nós somos o povo de Deus se observarmos a aliança. E a aliança de Deus é esta: você circuncida e eu sou o Deus do teu povo. Então era um rito importante para quem é judeu. Mas o gentio não é filho de Abraão. O gentio não está preso à promessa de Abraão, nem está na expectativa de ser um descendente de Abraão. O gentio quer ser discípulo de Jesus. Eu quero ser cristão, eu não quero ser judeu. Não, mas segundo o partido dos fariseus, os que se converteram, eles foram lá na Síria dizer para os caras que nunca foram judeus o seguinte: para você ser um bom cristão, você primeiro tem que ser um bom judeu. Se você não for um bom judeu, você não será um bom cristão. E aí Paulo e Barnabé vão dizer: não. Nós não fomos chamados para pregar Moisés, nós não fomos enviados para anunciar a lei, nós fomos enviados para ensinar o Evangelho. Você não precisa ser judeu, você pode ser cristão. Se você foi batizado em Jesus, é a mesma coisa que você ser circuncidado. Você está aliançado com Deus. Deus é o teu Deus e você é povo dele. Então, estou dizendo que o batismo substituiu a circuncisão? Exatamente. O que representava a circuncisão para o judeu, a inserção no povo da aliança, o batismo representa para o cristão, a inserção na nova aliança. Só que o pessoal queria que eles observassem a antiga e a nova aliança. Mas a antiga nunca foi dos gentios. Para um judeu fariseu, era confortável se todo mundo fosse do jeito que ele queria. Que todos vivessem do jeito que ele acha certo. Então, o judeu fariseu que se converteu a Cristo, queria que todos se tornassem cristãos do jeito que eles eram. Combinando a sua origem judaica, a sua teologia de fariseu, as suas práticas culturais aprendidas com os pais, com os avós, era confortável para eles, dizendo assim: venham todos vocês e vivam do nosso jeito. Porque se vocês não viverem do nosso jeito, vocês não serão salvos.
Paulo, Barnabé têm outra experiência. Pedro tem outra experiência. Pedro vai dizer, vocês sabem, está falando lá com os irmãos de Jerusalém, vocês sabem que algum tempo atrás Deus me levou na casa de um gentio, um romano, e eu estava falando, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito do mesmo jeito que nós, e nenhum deles era circuncidado, e nenhum deles observava a lei. Eles receberam o mesmo Espírito que nós, sem que fizessem as mesmas coisas que nós, como judeus, fazemos. Então o que Pedro está dizendo? Para mim, não precisa esse negócio não, de ser judeu, de circuncisão e de guardar a lei. O que nós precisamos é do Espírito Santo. É uma controvérsia cultural. E olha que é uma coisa não pequena, uma grande discussão. Se reuniram para examinar a questão e houve grande debate. Depois que Pedro fala, Lucas comenta, e toda a multidão silenciou. Sabe aquele auditório que está muito... Fala aqui, fala aqui, fala lá, fala lá. Só quando Pedro falou, a coisa se acalmou. Porque Pedro era o líder. Então percebam como foi difícil chegar a um ambiente em que as pessoas se escutassem e refletissem. E a palavra de Pedro é interessante, porque ele diz, vocês estão querendo colocar um peso sobre as pessoas que nem os nossos pais, nem nós carregamos. A gente já vem tentando fazer isso há séculos. E Paulo é mais profundo nas suas cartas, dizendo que ninguém foi justificado pelas obras da lei. Ele escreve isso aos de Roma. E escreve com mais dureza aos da Galácia. Então esse embate entre a igreja de Jerusalém e os irmãos que eram oriundos do farisaísmo e os crentes gentios que nasceram sob a tutela apostólica de Paulo e de Barnabé, mediado depois por Pedro e Tiago, esse é um exercício teológico muito interessante. Esse foi o primeiro grande debate. Mas a história vai registrar muitos outros. O que eu estou tentando dizer para vocês é que nós temos que ter consciência que o Evangelho é uma mensagem que atravessa séculos e permeia e penetra diferentes culturas. Permeia porque ela envolve a nossa cultura ocidental. No Ocidente, nós somos majoritariamente influenciados pela fé cristã. A maior parte dos nossos valores são oriundos do cristianismo. Para nós é extremamente natural ser cristão, porque mesmo aqueles que não são cristãos praticantes, aqueles que não têm religiosidade, aqueles que não têm espiritualidade, mas de certa forma eles são orientados pelos valores da fé cristã. É normal, porque a nossa cultura é majoritariamente cristã. Observe que está tendo uma discussão agora sobre ter ou não crucifixo em locais públicos. No plenário do Supremo Tribunal Federal há uma imagem de uma cruz. Estou correto? Certo? Isso está em discussão. Se deve haver uma imagem de Jesus numa casa onde as questões constitucionais são julgadas. O que você pensa sobre isso? Quando eu, batista, defendo a separação de igreja e Estado, eu acho que ficaria melhor se Jesus não estivesse lá. Porque o que deve definir as demandas naquela casa é a Constituição Federal, não é uma confissão religiosa. Quando eu penso como cristão, glória a Deus, ali está meu Senhor, de olho naqueles caras. E é 11, um número interessante. 12 menos o que se enforcou, sobraram 11.
Vejam como nós somos ambíguos, né? Tem hora que a gente acha interessante que a fé cristã esteja ali, no ambiente, sendo manifestada. Mas tem hora que a gente não gosta quando alguém pega um crucifixo e coloca num lugar onde nós achamos que é profanação. Nem aqui dentro a gente tem... tem uma ali projetada, né? Aqui nós somos uma igreja, estamos tentando. Eu ainda estou com vontade de pôr uma cruz aqui. De vez em quando eu falo, para ver se não escandalizo ninguém quando eu colocar, né? Mas eu já imaginei ela algumas vezes, né? Por que nós temos essas dificuldades com os nossos símbolos sendo colocados em diferentes lugares? Se tirar a Bíblia, se tirar a cruz de lá, já imaginou a confusão que vai dar para os evangélicos se eles decidirem tirar Jesus do plenário do Supremo? Aquela outra lei. Tem que ter uma Bíblia em cada biblioteca. Eu sou contra obrigar que o Estado compre Bíblias e coloque nas bibliotecas. Sou contra por alguns motivos. O primeiro motivo é que ele vai pagar mais caro do que nós. Se eu quero uma Bíblia na biblioteca do Núcleo Bandeirante, eu compro, levo lá e coloco lá. Vou pagar muito mais barato que o Estado. Não vai precisar fazer licitação, não vai precisar fazer nada. Se eu quiser uma Bíblia em cada escola do Núcleo Bandeirante, que a gente compre, que a gente coloque essas Bíblias lá. E que todo ano a gente vai lá e vê se a Bíblia está em bom estado. Se ela não estiver, a gente vai lá e coloca outra. O Estado não é obrigado a defender a minha fé. Quem tem que defender a minha fé sou eu. Se o Estado vai pôr uma Bíblia lá, o islâmico pode pedir um Corão. Um espírita pode pedir as principais obras de Allan Kardec, acho que são uns 4 ou 5 livros. O hindu pode pedir que tenha lá um livro sagrado do hinduísmo. E o judeu pode pedir uma versão do Antigo Testamento sem a parte cristã, só aquilo que eles têm na sinagoga. Pastor, mas você está sendo radical? Não, isso é cultura. Nós estamos vivendo numa época de Estado laico. O Estado laico que me protege, o Estado laico que garante a minha liberdade religiosa, garante a liberdade religiosa do outro. Então eu preciso aprender a viver no meu mundo, no meu país e no meu tempo. Essas discussões teológicas, essas discussões ideológicas, têm que ser pensadas, têm que ser refletidas, têm que ser tratadas com inteligência. Não com ignorância. Então nós temos, no ambiente religioso, discussões totalmente desnecessárias. Por falta de quê? De uma boa teologia, por falta de reflexão, por falta de amor, por falta de escuta. Escuta o outro, escuta o que ele está falando, entende o que ele está falando. Aqui em Jerusalém, houve uma tentativa dos judeus imporem a sua fé aos gentios. E todos eles eram cristãos. Judeus cristãos impondo peso aos gentios cristãos. As coisas não mudaram tanto assim. Batistas, às vezes, que somos, gostaríamos que todos adotassem o nosso modelo de governo congregacional, porque para nós é confortável o nosso governo congregacional. Batista não tem bispo. Batista não tem apóstolo. Nós não temos. É um direito nosso não ter. Pelo menos não deveríamos ter. Tem alguns que são por aí, né? Mas se são, já deixaram de ser batistas e ainda não sabem. Mas o nosso jeito de ser é bom para nós. Se a outra igreja quer ter bispo, se a outra igreja quer ter apóstolo, se a outra igreja quer ter pastora, nós temos também. Se a outra igreja quer guardar sábado, se a outra igreja quer sacralizar uma outra coisa, cada um faça conforme crer. Nós não podemos ficar impondo o nosso jeito de ser
as outras. Porque nós, como batistas, primamos pela defesa da nossa liberdade de crença, da nossa liberdade de exame das Escrituras, da nossa liberdade comunitária de pensarmos, refletirmos e estabelecermos as nossas doutrinas. Não vou dizer as nossas crenças, porque a gente também não pode ir tão longe. As nossas crenças ao redor do Evangelho são compartilhadas com todos os cristãos do mundo, mas algumas das nossas práticas, da nossa liturgia, do nosso culto, nós podemos fazer do nosso jeito. Quando eu me converti, gente, nós líamos a Bíblia em pé, nós orávamos em pé e cantávamos sentados. Era assim o culto. A gente entrava na igreja, e tem hora que eu fico pensando, meu Deus, eu preciso voltar a ensinar o povo. Porque o povo entra na igreja conversando e falando aquele negócio, e olha o celular, e olha cá, eu me reverência. No passado, gente, isso era muito diferente. Alguns aqui são do tempo que a gente entrava na igreja em silêncio. Se estivesse orando, a gente parava na porta. Fechava os olhos fingindo que estava orando. Porque na verdade a gente já chegou atrasado, né? Não sabe o que falaram, mas aí, depois que terminava a oração, a gente entrava, procurava um lugar e sentava. Era assim que a gente fazia. Hoje, quem senta no fundo sabe a bagunça que ela traz naquele hall de entrada. Quem senta lá no fundo, mas vocês sentam no fundo porque vocês querem. Eu sento aqui na frente, para não passar essa raiva. Então, essas coisas que antigamente havia toda uma reverência. Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Não é não, Leonel? Não é assim, os crentes se levantavam. De vez em quando tem um aqui que levanta, aí ele percebe que está sozinho, ele senta de novo. Porque vem de uma igreja que o costume é esse. Era bonito. Hoje a gente acha bonito isso que a gente fazia. Mas a minha geração é culpada de mudar a cultura. Foi na minha geração que a gente começou a cantar de pé. E eu mesmo, jovem que era, eu começava a ler. Vocês podem ficar sentados mesmo, eu vou ler a Bíblia aqui. Eu falo, pessoal, pode ficar sentado. Eu vou ler o texto. Nós já cantamos de pé há muito tempo, fique sentado. Eu sou culpado. Porque lá atrás, quando o povo levantava, vamos abrir a Bíblia, o povo já levantava automaticamente com a Bíblia na mão. E hoje, como eu falei para eles, não pode sentar, hoje ninguém mais levanta. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Nós demoramos demais para projetar a letra da Bíblia aqui. Há muito tempo a gente poderia projetar. E eu falava assim, não, a hora que eu começar a projetar, o povo não vai mais trazer Bíblia na igreja. Hoje vocês trazem a Bíblia, né? Todos nós temos a Bíblia no celular. Quantas Bíblias de papel tem aqui? Vamos lá, levanta aí quem está com Bíblia, deixa eu ver. Vocês são velhos, tudo velho. Olha aí, nós talvez um quinto. Talvez um quinto de nós tenha uma Bíblia aí. Quem tem Bíblia no celular? Levanta aí, vamos lá. Chacaramanaia, todo mundo, né? Ô Marcelo, você não tem Bíblia no celular, não? Que é isso, Marcelo? Tira o joguinho, bota a Bíblia aí, rapaz. O que acontece com a gente, né? Nós mudamos a nossa cultura. Mudamos os nossos hábitos. Agora, nós não vamos transformar isso em campo de batalha. A liturgia muda com o tempo. O jeito de cantar, o jeito de orar, o jeito de evangelizar. Eu fazia culto na praça. Quem ainda faz culto na praça? Não se faz mais isso. Mas é um absurdo. As pessoas acham que incomoda. Honestamente, nós estamos numa nova época. Hoje, eu também não quero ficar escutando. Esse dia eu estava conversando com meu amigo padre, né? E ele falou, nós já desligamos o sino. Porque o pessoal hoje reclama do sino da igreja. Então a gente só está tocando 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Só as horas sagradas de Maria, né? Então, a igreja católica teve que mudar, silenciar o sino. E aí ele falou assim para mim, não faz mais sentido tocar o sino, porque o sino é para chamar o povo
para vir à igreja, avisando que a missa ia começar. Hoje todo mundo tem o celular, todo mundo sabe que oração, ninguém precisa mais ouvir o sino. Olha aí, gente. A cultura muda. A cultura da roupa, a cultura da liturgia, a cultura da prática, das práticas, dos costumes, das festas. As festas evangélicas, como são diferentes hoje em dia. Quanta diferença não tem. Eu sou de uma época que as pessoas me perguntavam, pastor, e vinham todos sem graça assim, lá no meu casamento, tem uns parentes que não são crentes. Eu queria saber, pastor, se eu podia, só um pouquinho, servir um vinhozinho. Minha irmã, aí eu também tenho culpa nesse cartório. Não sendo com meu dinheiro, irmão, você faz aquilo que você quiser, o casamento é seu. Eu tenho culpa nesse cartório. Lá atrás a gente dizia. Né? Agora a gente vai para casamento de crente, tem open bar. E uns drinks coloridos, uns negócios meio doidos lá, que os caras vêm com umas bombas. Não sei, ainda tem esse negócio lá? Né? Uau! É só você abriu a porteira, passou a boiada toda. O que a gente vai fazer? Vamos voltar ao passado. Vamos voltar à velha lei. Vamos voltar aos velhos costumes. Domingo que vem, todo mundo de gravata. Mulheres de saia. Ninguém mais corta cabelo. Beleza, mulherada? Ninguém vai pintar cabelo. Ok? Vamos botar algumas regras aqui nessa igreja, irmãos. Semana que vem vai começar a valer. Ok? Não pode mais pintar cabelo, não pode mais usar maquiagem, não pode mais usar joia. Homem não pode mais jogar futebol. Ninguém mais vai beber cerveja. Ok? Vamos inventar mais umas 5. Quantas pessoas vocês acham que estarão aqui daqui a alguns meses? Ô Rita, ninguém não, eu vou estar aqui, porque eu fiz a regra. Vocês entendem? Eu posso ser romântico e dizer o tempo do passado que era bom, aquela época que era certo, nós temos que fazer. É a mesma coisa que está aqui, ó. Tem que circuncidar, tem que guardar a lei de Moisés, colocar peso em cima dos outros. Porque isso são aspectos culturais. São aspectos culturais. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Uma coisa é o evangelho, outra coisa são os aspectos da cultura, que vão mudando. Quando nós éramos uma pequena comunidade minoritária no Brasil, quando a gente era uma igreja acanhada, tímida, que vivia dentro das 4 paredes, porque não tinha linguagem para sair, a gente tinha um tipo de comportamento. Quando a igreja vai crescendo, a gente não percebe, mas o crescimento se dá exatamente por causa dessa inserção na sociedade. Como eu disse, a nossa fé permeia a nossa cultura, mas a nossa fé também penetra, ela se dilui dentro da cultura. Então, nós cantávamos os hinos do cantor, aí nós trouxemos a música livre, a música que representa nosso regionalismo. Então, lá no Nordeste começou, quero que valorize o que você tem. Você é um pernambucano fez essa música. O Brasil todo canta. Aí lá no Sul, o Asaf começa a compor os hinos dele, gaúcho. Todo mundo começa a cantar. Aqui em Goiânia, comunidade de Goiânia, todo mundo começa a cantar. Em São Paulo, Ademar de Campos, o cantor desapareceu. Os hinos do cantor desapareceram do nosso repertório. Por quê? Nós agora cantamos outras coisas. O que é melhor, o passado ou o novo? Se você é do passado, você sabe que tinha coisas boas lá, mas você sabe que também hoje tem muita coisa boa. Nós temos que viver o presente. A cultura litúrgica muda, a cultura da roupa muda. Então, à medida que nós entramos na sociedade, hoje você tem o gospel na televisão. Crescemos.
Por que crescemos? Porque aprendemos a dialogar com a cultura. Se a gente ficasse fechado dentro das paredes, nós estaríamos na mesma condição do passado. Então, é isso que eu às vezes fico pensando, as pessoas não percebem. O crescimento da igreja se deu porque ela se adaptou ao mundo. A igreja se mundanizou? Não, estou dizendo que a igreja está vivendo o seu presente, a igreja está vivendo o século XXI. A igreja está vivendo na atualidade. Mas sempre foi assim. Quando a igreja saiu de Jerusalém, ela aprendeu a viver entre os gentios, a viver entre os samaritanos, depois aprendeu a viver entre os romanos. E a igreja sempre foi aprendendo a viver no seu meio. Nós vivemos adaptados ao nosso momento. Isso não é pecado. Isso é a natureza humana, combinada com a natureza do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa onde ele esteja, não importa se ele é judeu, se ele é grego, se ele é romano, se ele é brasileiro, não importa se ele está no século I, no século XV, se ele está no século XXI. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aquilo que realmente importa é aquilo que Pedro falou, que nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós não fomos salvos porque somos mais santos, porque somos circuncidados, porque guardamos a lei. Nós somos salvos pela graça de Deus. Então vamos parar de ficar pondo peso nas costas dos outros e cada um de nós ajude o próximo a levar o seu próprio fardo. Vamos parar de ficar julgando os outros e vamos nós mesmos estabelecer os nossos parâmetros, os nossos padrões. Nós temos esse privilégio de, como igreja local, podemos viver a nossa forma, expressarmos a nossa fé, definirmos o nosso caminho. E como é que a gente vai fazer isso? Espero que não seja como em Jerusalém, com grande debate, com grande controvérsia, em que um não consegue escutar o outro, mas que, ouvido o Espírito Santo, a gente consiga conversar, a gente consiga pensar, e a gente analise o que Deus está fazendo. Eles ouviram Paulo, ouviram Barnabé, ouviram testemunho do que Deus estava fazendo entre os gentios. Pedro falou, Tiago falou, e chegaram a um acordo. Que a gente possa ouvir o que o Espírito está falando, observar o que Deus está fazendo, não só conosco, mas entre outros, e percebermos para onde está soprando o vento do Espírito. Finalizo dizendo que a ideia de Espírito é a mesma de vento. Já ensinei vocês que tanto no grego como no hebraico, a mesma palavra para espírito é usada para vento. No hebraico, ruach, é vento e é espírito. No grego, pneuma, é vento e é espírito. Significa que nas línguas antigas, eles não tentaram definir o espírito. Eles usaram um termo exatamente para aquilo que é inexplicável. Hoje nós sabemos que o vento é o ar em movimento e são átomos em estado gasoso, moléculas em estado gasoso. Hoje a gente tem explicação científica para isso. Mas naquela época eles ficavam observando, o que é isso? Que a gente não enxerga, mas move a copa das árvores. A gente não sabe de onde vem, a gente não sabe para onde vai. Mas isso nos envolve. Estamos todos nós envolvidos nesse negócio que chamamos de ar. A gente puxa, mas a gente não vê. O que é isso que enche o meu pulmão e sai de mim? O que é isso? Espírito. Uma palavra de algo que não se pode definir. Seguir o Espírito é algo complicado para a gente por causa disso. Nós gostamos de coisas que a gente sabe de onde vem, para onde vai, como é que é, onde é que está. Mas esse é o problema.
Por isso que o negócio se chama espírito. Porque não dá para conter. Ninguém pode conter o espírito. Mas a gente está imerso nele. Ninguém pode ver o espírito. Mas a gente sabe que ele está presente. Ninguém sabe o que ele estava fazendo, o que ele vai fazer, mas a gente sabe que é ele quem vai nos conduzir. Por isso, é fé. Fé e graça. Convido vocês a acreditarmos no sopro do Espírito, na graça de Deus, e caminharmos um dia de cada vez, sem legalismo, sem controvérsias, sem agressividade, mas com muito mais compreensão, sem tentarmos impor a nossa visão de mundo aos outros, mas com amor, compreendermos que cada um tem direito a seguir seu próprio caminho. Vamos orar. Espírito de Deus, o Senhor pode visitar o nosso coração e nos fazer entender a Tua voz. Ó Espírito de Deus, és aquele que discernes o coração de cada um de nós. E és o único que conheces o coração do próprio Deus. Só o Espírito de Deus conhece efetivamente o coração de Deus. E só o Espírito de Deus pode nos dar a conhecer os desígnios de Deus para nós como comunidade. Peço ao Senhor que nos ajude a nos afastarmos do legalismo tão próprio dos fariseus, a nos afastarmos da arrogância, da prepotência, de nos sentirmos melhor preparados do que os outros e capazes de dizer como é que os outros devem viver a sua vida. Guarda o nosso coração, Senhor, da arrogância, guarda o nosso coração também do orgulho, mas que tenhamos a humildade para aprender uns com os outros e todos aprendermos contigo. Que nós tenhamos humildade para percebermos que a nossa santidade nos é dada, e o mesmo Deus que nos tem santificado também santifica os outros. Que a nossa salvação nos foi oferida por graça, e a mesma graça que nos alcançou é a graça que alcança os outros. Que a misericórdia que se renovou sobre nós também se renova sobre os outros. Que o peso do nosso julgamento, Senhor, na verdade só nos inflige autocondenação. Que o apontar de dedos, Senhor, é antes de tudo uma condenação de si mesmo. E que criticar o corpo de Cristo é ferir a própria carne. Que agredir a outra igreja, que agredir o outro irmão, que em si mesmar-se, ó Deus, e ofender o outro nada mais é do que, mais uma vez, ferir o corpo de Cristo que já foi flagelado na cruz. Que nós tenhamos amor e compaixão, que nós tenhamos paciência, perseverança, fidelidade, que nós tenhamos humildade. Senhor, que nós sejamos mais assemelhados a Jesus, como cantamos hoje. Sermos santos como Tu és e amarmos com o Teu amor. Amar com o Teu amor, Senhor, é tão difícil, mas ajuda-nos a crer que é possível. Ajuda-nos a crer, Senhor, que estas coisas que cantamos são realizáveis sob a tutela do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a crer, Senhor, que podemos de fato ser melhores, sermos suficientemente acolhedores para que todos aqueles que querem a Jesus estejam conosco em amor, e que o Senhor, a seu modo e do seu jeito, vá fazendo a obra em cada coração, até que todos nos assemelhemos a Jesus, e no dia da glória todos estejamos reunidos com Ele
para sempre. Amém. Amém. Nós não vamos encerrar hoje com uma canção, já está tarde. Mas nós cantamos uma frase interessante, né? Ser santo como tu, quero ser santo como tu, amar com teu amor. Eu virei para o Jones e falei, Jones, vai querendo, porque isso é realmente difícil. Não vamos deixar de cantar por causa disso, mas é um belo sonho, que Deus nos conceda a graça de amar como Ele ama. Deus te abençoe, vá na graça, na paz de Jesus. Uma boa semana a todos. Tem cantina lá atrás hoje. Quem quiser ficar mais tempo, será bem-vindo.